Dia 18 de dezembro, o Natal tá chegando aí, recesso parlamentar em vista e o Congresso Nacional correndo contra o tempo para fazer aprovações necessárias, discussões importantes. A reforma tributária foi aprovada semana passada, precisa ver a promulgação, também questões relacionadas ao orçamento. O Márcio Rocha, acompanhando tudo de Brasília, tem informações para a gente. Fala, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente deve ter essa cerimônia de promulgação da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária nesta quarta-feira. Isso porque, depois do encerramento da votação, na última sexta-feira, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou que o texto pode ser promulgado nessa quarta-feira, nesta data, por causa da sessão conjunta entre deputados e senadores. E aí agora o Congresso deve começar a analisar os chamados projetos de regulamentação desse sistema tributário que estão justamente previstos na PEC da reforma. A ideia dos parlamentares, inclusive, é finalizar o ano do Poder Legislativo justamente com a promulgação dessa proposta. Lembrando que ela foi discutida durante mais de 30 anos no Congresso Nacional e foi finalmente aprovada nesta sexta-feira. Outra pauta que deve ser votada ainda nesta semana é justamente o projeto da Lei Orçamentária Anual, a PILOA, que também deve ser analisada na próxima quarta-feira, na mesma data da provável sessão de promulgação da reforma tributária. A intenção do presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, é esgotar a pauta justamente antes do ano legislativo, que está marcado para iniciar no dia 22 de dezembro. Então, o Senado, por exemplo, deve analisar a medida provisória da subvenção, que já foi aprovada pela Câmara, e o texto, lembrando, altera as regras de tributação concedidas pelo poder público para atrair empresas ou estimular empreendimentos, como é o caso dos incentivos fiscais do ICMS dos estados e do Distrito Federal. Um pouco antes da votação da reforma tributária, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, comemorou muito essa aprovação da subvenção, falando que foi uma vitória do Brasil e não somente da base aliada. A gente lembra também que tem duas datas que foram reservadas para essa sessão do Congresso, na quarta e na quinta-feira, caso seja necessário, mas a ideia é que tudo seja resolvido na quarta-feira, mas tem a quinta aí que, se não conseguir votar tudo, complementa no dia seguinte, na quinta-feira dessa semana. Lembrando que ainda temos que analisar a lei de diretrizes orçamentárias, já foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento e também deve ser analisada no plenário do Congresso antes do início do recesso. E na Câmara dos Deputados, para a gente encerrar, a expectativa é que o presidente Arthur Lira também coloque algumas pautas de interesse do governo para votação. Entre essas pautas, a que trata das apostas esportivas na internet, que deve ser votada também no plenário ainda nesta semana.